bem-vinda às nossas manhãs com devocional, oração e café. E hoje a gente vai continuar o nosso tema da semana, que é processo de aprendizado. E eu separei alguns versículos para a gente ler juntinhos aqui. Que na verdade, quando a gente fala esse nome processo, né, dá até um espanto, as pessoas nem querem muito ouvir sobre esse negócio de processo, já cansa só de ouvir, né? Já desanima só de ouvir essa palavra, a gente já fica um pouco triste. Mas entenda que o processo ele é necessário, apesar de ser, sim, exigir da gente paciência, exigir da gente domínio próprio, exigir da gente também uma mudança, né? O processo ele é necessário. Então vamos ler aqui o que eu separei para vocês e a gente já finaliza com esse livro que esse nome tem muito a nos ensinar, que é Pedro. Quem não lembra de Pedro ali quando ele estava com Jesus, quando ele era um discípulo, fazia parte ali dos 12, e todo mundo lembra de Pedro como o quê? Um cara assim, né? Que fazia as coisas meio na tora, meio na doida, né? Ele não pensava muito ali, já falava o que vinha na cabeça, não passava por um filtro, né? Quem não lembra de Pedro dessa maneira? E agora a gente tem justamente a carta dele aqui para nós finalizarmos essa semana com chave de ouro. Porque se você vê o Pedro lá nos evangelhos e depois você lê a carta de Pedro, tanto de 1 Pedro e 2 Pedro, você vai ver que tem um Pedro muito diferente. Há uma mudança excepcional, extraordinária e sobrenatural aqui na personalidade de Pedro, né? Uma transformação ali, uma moldura, né? Deus fez moldou o temperamento dele ali para que a gente tome de exemplo, né? E que a gente possa dizer assim, olha, se Pedro conseguiu, eu também consigo, né? E eu separei aqui, ó, o versículo 13 do primeiro capítulo da carta de 1 Pedro, que diz assim, ó: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. O segundo versículo diz assim, que fica no capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha só o Pedro, que tinha propriedade para falar disso, ele está aqui, ó, nos orientando para resguardar a nossa mente. Eu quero retornar aqui pro versículo 13, que diz assim, ó: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque eu não estava com a minha mente preparada, eu não estava em alerta, eu não estava observando, atento, né, para não falar e fazer coisas do qual depois eu vá me arrepender. E hoje eu estou ensinando, estou orientando vocês com conhecimento de causa. Eu sei como é não estar preparado, não estar vigilante, né? E aqui no versículo 1 diz assim, ó: livrem-se de toda maldade, de todo engano. Sabe, às vezes a gente mesmo se engana com nós mesmos, com os nossos preconceitos, com nossos conceitos. E isso frustra um pouco a gente, porque a gente pensa que está no caminho certo, que a gente está agindo de maneira adequada, mas lá na frente você vai ver que você agiu de maneira totalmente torpe, de uma maneira totalmente equivocada e que hoje você está sofrendo as consequências. Sabe alguma coisa que parece de Deus, mas não é de Deus? Então fique alerta com isso. Eu também tenho aqui um exemplo que eu vou dar hoje, um exemplo que não é surpresa para ninguém, né? O processo que José passou, né? O processo, eu poderia citar Jó, o processo que Jó passou, né? Eu poderia citar aqui e te perguntar o que você aprende com a história de Jó. Aí muitos vão dizer assim, a fé, né? De ter fé, de ser ali fiel com Deus e não desistir, não murmurar assim. Mas ali ele sofreu um processo. O processo de Jó não foi um processo, né, fácil, foi muito doloroso. Né? Dali a gente extrai muitos ensinamentos para nós, muitos aprendizados. Mas
Nós temos outras pessoas também que podem nos ensinar. Nós temos Josué, né, que passou por um processo de aprendiz. Ele era o aprendiz ali de Moisés. Ele ali via, estava lado a lado de Moisés, via como é que Moisés procedia diante do povo, diante de Deus, né, diante das decisões que ele tinha que tomar. Então ele era um aprendiz de um profeta cujo Deus tinha escolhido para reinar ou para estar como autoridade sobre o povo. Mas quando a gente vai falar também de processo, a gente nunca esquece de José, né? José era um menino, teve sonhos, era um sonhador, né? Depois foi vendido pelos irmãos, foi parar no Egito, se tornou alguém muito especial, muito importante para Potifar, né? Que era o faraó do Egito na época, até que a sua mulher se engraçou pelo lado de José, né? Se engraçou, queria ficar com José, José assim, né? Arreda-te de mim, Satanás. E aí inventou uma história pro José não quis, né? Evitou, correu dela, corre de Satanás, ó, corre, pega o beco, né? Foi exatamente isso que José fez. Correu, e aí quando o Potifar chega, o que acontece? Ela inventa toda uma história, né? Coloca a culpa em José, e Potifar acredita na sua mulher e lança José dentro de uma cadeia. Eu tô fazendo um resumão aqui para você, né? Então, isso é só metade do processo de José, né? Mas, muito antes disso, o relacionamento de José com Deus é muito antes disso, quando ele era adolescente, né? Quando Deus mostra para ele o que Deus tinha preparado para ele através de sonhos, né? Através de sonhos, que esse era o dom de José. E Deus fala com ele prontamente. O erro de José foi compartilhar isso, né? Ele compartilhou, ele tinha exatamente a ideia, o que o sonho significava. E por que ele compartilhou? Isso gerou que inveja, isso gerou disputa, raiva. Tanto é que a palavra de Deus diz que os irmãos não conseguiam mais falar com José de uma maneira amável, amigável. É como se toda vez que José falasse com eles, ele levasse uma patada, né? Porque ele foi revelar o sonho que Deus tinha dado para ele. Então esse não era o momento, né? Isso gerou ódio, né, no coração dos irmãos. O que fizeram? Tramaram, venderam, né? O José, e tá, voltando lá. Lá caiu na cadeia, né? Só que Deus era com José, né? E tudo que ele fazia prosperava, dava certo. Olha que bênção. E aí ele começou a ser como ali uma autoridade diante dos presos, né? Ele também ajudava ali, né? Então ele era respeitado. Onde você é colocado, você é respeitado. Quando Deus está contigo, você pode estar lá no fundo do poço. Você pode estar no cargo mais baixo que for, mas Deus é com você. Você vai prosperar e as pessoas vão ver em você algo diferente. E esse algo é Deus. Então você vê o processo, né, que José passou, e todos eles de muito sofrimento. Com certeza, pare para pensar, se coloque aí no lugar de José. Eu acho que com certeza ele pensou muito bem, né, no que ele poderia ter feito de diferente para não acontecer aquilo. Por que os meus irmãos me odeiam? O que eu fiz para eles? E com certeza ali, ele sozinho, ele repensou nas suas atitudes, né? Porque quando Deus dá algo para você, espere, né? Veja a coisa acontecer, né? Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, as coisas não vão se realizar. Faltou maturidade ali para ele, porque é uma coisa que Deus tinha dado para ele. Ele foi e falou para sua família toda. E diante de várias pessoas, os irmãos ali, né? Ali numa situação um pouco diferente, né, na sua vida, com várias mulheres, vários filhos de diferentes mulheres. Cada um queria ter a sua parte. Vendo Jacó, que ele tinha uma preferência por José, né, isso já colocava a sua família, os seus filhos com um pouquinho de desconfiança ou desconfortável diante daquela situação. Poxa, papai gosta só de fulano, e nós aqui, nós não temos valor, né? E aí Deus dá o sonho para José, ele vai e fala, né?
E durante todo esse processo que aconteceu aí, certamente José refletiu tudo que aconteceu, né? Claro que vem a raiva, vem o ódio, vem a mágoa das pessoas que fazem mal para você e que não tinham necessidade para isso. Mas tudo contribui para o plano de Deus. Tudo contribui para a realização de Deus na nossa vida. Se você for olhar para trás, no seu ano, as coisas que aconteceram, vamos colocar as coisas ruins, porque a nossa vida não são só flores, né? Nossa vida é de muita luta. Nós temos vitórias também, mas também nós temos perdas, né? Nem tudo é só vitória, só vitória não, né? Nós temos lutas, às vezes nessas lutas nós ganhamos e algumas nós perdemos, né? E se você for olhar para o seu ano de 2022, né, o que você vai tirar de aprendizado no meio desse processo todo que você fez? Né? Você é a mesma pessoa hoje? Você é a mesma pessoa do dia 1º de janeiro de 2022? Não, você é outra pessoa. Muitas coisas passam e a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, né? A gente vai se moldando, né? A gente vai se alinhando para o propósito de Deus, conforme aquilo que Deus tem para nós. Sabe, eu tinha vários planos no início do ano, muitos mesmo, muitos planos. E muitos deles ficaram pelo meio do caminho porque as coisas mudaram. De repente, as coisas mudaram, ficaram diferentes e eu também precisei mudar os meus planos, né? Muita coisa aconteceu e aí eu precisei mudar de rota. E aí depois eu vendo assim, se eu avaliar o meu ano, né? A gente vê que muita coisa eu poderia ter melhorado ou evitado, né? Para ser melhor ainda. Mas é assim, né? É o processo da vida, né? O que você tira de aprendizado é o que você vai levar para o próximo ano, para que você não cometa mais erros. Pelo menos é assim que a gente espera, todos nós esperamos e desejamos isso, né? E Pedro, ele tem autoridade, né? Ele tem propriedade para falar, mas Deus o transformou. Fez coisas erradas, teve escolhas erradas, tomou decisões erradas, mas Deus deu uma nova chance para ele. É assim que acontece conosco. Deus nunca nos joga fora, né? Porque você tomou uma decisão errada, eu não preciso mais de você. Deus não é assim. Você tomou uma decisão errada, você fez algo que não me agradou, ok. Agora você se arrepende do que você fez e vamos continuar, né? Vida que segue, eu tô com você, não larga tua mão, eu tô contigo até o fim. Deus é assim. Jesus não solta a gente. É porque você errou com ele uma vez, ele vai te dispensar como se fosse uma compra, uma coisa que não serve mais para ele. Não, você tem valor, você tem muito valor para Deus. E que esse processo realmente sirva de lição para que o ano de 2023 a gente faça muito mais e muito melhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigada por mais uma semana. Finalizamos, Deus, uma semana. Finalizamos mais uma semana. Bendito seja o teu nome, abençoa cada um que esteve aqui comigo, me ouvindo, que eu, Senhor, de alguma maneira tenha contribuído para a vida deles, ó Deus, e abençoa, Senhor, nos ajuda. Que o nosso coração, Senhor, esteja atento para entender a tua vontade, Senhor. O que tu queres para nós. Senhor, tu és tudo para nós, tudo. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Tu és a nossa vida, tu és o ar que respiramos, Senhor. Para onde vamos se só tu tens palavras de vida eterna? Se só tu é a vida, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda. Sê conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá um final de semana abençoado na tua presença. E segunda-feira estamos aqui de novo. Nos dá força, Pai, para enfrentar os desafios da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, te dê um dia, uma sexta-feira abençoada na presença de Deus. Um final de semana abençoado com a sua família, com seu amigo, com seus amigos, na sua igreja. E que segunda-feira você esteja aqui comigo de novo. Deus te abençoe e até segunda.